Olá, queridos, tudo bom? É bom estar de volta aqui pelo Centro de Estudos Presbiterianos, trazendo para você mais conhecimento da língua hebraica. E nós estamos estudando agora, de modo particular, a questão do alfabeto hebraico, essa segunda parte da aula do alfabeto hebraico. E nós estamos no 4.1, ou seja, no tópico 4.1, que trata das letras com um ponto no meio. Então nós vamos começar essa aula tratando exatamente de um termo mnemônico para a memorização nossa daquilo que nós vamos aprender e aí a sequência para o estudo do alfabeto hebraico, ok? Essa aula de hoje ela compõe-se da primeira aula que trata do alfabeto hebraico. É bom lembrar isso, deixar isso bem claro para você que é estudante aqui do Centro de Estudos Presbiteriano, ok? Muito bem. Seguindo aqui a nossa aula, no hebraico das letras com um ponto no meio. No hebraico, há 6 letras que podem aparecer com ou sem um ponto no meio delas. Esse ponto nós vamos estudar mais adiante, mas ele é conhecido na gramática hebraica como dagesh. O dagesh ele é um ponto que é colocado para indicar uma pronúncia forte e sem um ponto para indicar uma pronúncia frictiva, uma pronúncia rápida, ok? Então você tem essas letras que estão aparecendo aí no seu vídeo, begad, Gefat, ok? Esse é o termo mnemônico para você decorar os termos. Então você tem o Bet, o Gimel, o Dalet, o Kaf, o Pei e o Tav, que recebem um ponto no meio, ok? Você está aprendendo uma pronúncia do hebraico chamado hebraico moderno. Só 3 letras têm 2 pronúncias distintas. Quando tem um ponto e quando estão sem um ponto. Quando tem um ponto tem um som, quando estão sem um ponto tem outro som. A diferença na pronúncia é marcada por um ponto na letra, chamada de dagesh fraco. Existe o dagesh fraco e o dagesh len. Com o dagesh, o som é duro, inalterável. Sem o dagesh, o som é leve, ou macio, ou frictivo. Uma pronúncia bastante rápida, ok? Então, observe a nossa tabela e veja quando o som ele é fraco e quando o som é forte, ok? Vamos começar pela tabela do som forte, ok? A tabela do som forte, como você está vendo aí, você tem o bet com um ponto no meio. O som é um som de um B, então é como em boi, é bet, ok? A mesma letra, o bet do lado da coluna do fraca, você terá lá o bet sem um ponto no meio e o som é um som de V, V, né? Então você vai ter lá como em Vanda, é um som frictivo e rápido, ok? Muito bem. O Kaf com um ponto ele tem um som do K, como em Kei, né? A palavra Kei, chave no inglês. E com o sem um ponto, Kaf sem um ponto no meio, na estrutura fraca, ele tem um som do CH, né? Como bank, né? Bank. Então é uma pronúncia quase que corrida, uma pronúncia sem, como se você tivesse um R lá no final, aquele R, né? Então bank, ok? E você tem o P também, que tem um ponto no meio na estrutura forte, na pronúncia forte, é um som de P, como em pia. E no modo fraco, sem um ponto no meio, sem um daguecho no meio, e ele tem um som de F, então como em fada, ok? Essa é a estrutura que você conhece do alfabeto hebraico na questão do begad kefat, ok? Decore esse termo, begad kefat, você vai estar vendo aí na nossa apostila também, como é estruturado essa questão da língua hebraica, especialmente do begad kefat, ok? Vamos seguir aqui a nossa aula. É das letras com formas finais distintas, ok? Também há no alfabeto hebraico 5 letras que têm uma forma diferente quando elas forem a última letra de uma palavra. Então tem uma palavra e existem 5 letras onde a palavra, quando ela ocorre no início, quando a letra ocorre no início da palavra, ela tem uma forma. Quando ela ocorre no meio de uma palavra, ela mantém a mesma forma como se estivesse no início, mas quando está no final, ela assume uma outra forma, que é bem interessante você perceber aí, ok? Muito bem, eu tenho a forma final e a forma base. Então, eu vou começar pela forma base.
Na forma base eu tenho o CAF com um ponto aí, e aí no finalzinho é como se eu pegasse essa forma de C que o CAF tem, essa forma quadrática de C que o CAF tem, a base de baixo você puxasse ela, esticasse ela e assumisse uma forma final, como se fosse eu poderia colocar aqui uma bengala, alguma coisa dessa natureza, ok? Então ela fica parecendo um L invertido, ok? Fica a ideia de um L invertido. O num, você está vendo o num, por exemplo, o num você também faz a mesma coisa, pega a base de baixo e puxa. Então tem uma curvinha em cima e um traço seguindo direto, ok? É bom lembrar que como as letras do alfabeto hebraico ela tem uma forma específica, você traça a linha, você traça duas linhas e desenha as formas dentro dessa linha, você vai aprender depois como escrever manualmente as formas hebraicas das letras. Você também pode ver que essa estrutura, você puxa essa perninha e essa perninha ela passa da linha imaginária que tem para você grafar as letras hebraicas, ok? Muito bem. Você também tem a forma base do P, né? O P. E novamente ele fica como uma espécie de um gancho, né? A forma de um gancho. Então você tem o P, novamente você pega a base baixo, estica para baixo e ela fica reta com a forma de um gancho. O tsad, quando você também pega a última base do tsad, joga o tsad para baixo, ele fica com um formato de um badoque ou de um estilingue, né? Badoque em Recife, estilingue como é usado na Bahia, aqui no Piauí, e aí sucessivamente. Então você tem a estrutura de um badoque, ok? E a forma base, que é a forma que aparece no início da palavra ou no meio da palavra, do men. Você conhece a forma normal do men, como aparece no alfabeto normal. Mas quando o men está no final de uma palavra, ele tem uma forma meio que como um quadrado fechado. Então esse formato aí é o formato do men final, ok? Então tem o kaf final, o nun final, o p final, o tsad final e o men final, ok? Essas são as formas que você precisa saber e conhecer. Muito bem, o quinto tópico que eu quero abordar com vocês nessa aula ao alfabeto hebraico é a natureza do alfabeto hebraico, ok? Primeiro vamos considerar dos caracteres. O alfabeto hebraico ele é puramente consonantal. Você pergunta, professor, como é que pode um negócio desse ser uma coisa só consoante? É só consoante. E como é que a gente pronuncia, como é que a gente usa, como é que se fala só consoantes, né? Isso foi uma crise que eu tive quando eu comecei a estudar hebraico no Seminário Presbiteriano Fundamentalista do Brasil, lá em Recife. Eu fui aluno de hebraico ali naquela instituição. E o meu professor de hebraico, meu primeiro professor de hebraico, foi o professor João Paulo, o já falecido João Paulo de Souza Filho. Ele costumava dizer que eu gostava muito eu gosto muito, na verdade, do grego, eu gosto muito do grego. Eu também sou professor de grego. Então, naquela ocasião, ele falou assim, Joãozinho, o grego é muito bom, mas quando você aprender o hebraico, você vai se encantar pelo hebraico. Então, ele falava exatamente isso. Ele dizia assim, olha, essa questão de ter somente consoantes, não se preocupe, que vocês vão entender mais adiante por que só consoante, qual a razão e como se pronuncia isso hoje nessa estrutura que nós conhecemos como texto massorético pontuado, ok? A gente vai ver isso mais adiante. O que isso quer dizer? Significa que na língua hebraica não há vogais, então não espere. Tem muita gente que pensa assim, o Aleph, ele é o A, não é. Tá? Tira isso da tua mente, o Aleph não é o A. O Aleph é uma consoante no hebraico. Também não confunda o Aleph com o alfa do grego, né? O alfa do grego é uma vogal, então é diferente, ok? Então são línguas bem diferentes nesse sentido, ok? E então primeiro você entende que todos os caracteres hebraicos, eles apontam, eles são consoantes, ok? Da forma desses caracteres, quais são a forma desses caracteres, como eles são escritos, de que forma eles são escritos, ok?
A forma dos caracteres das letras hebraicas, a forma ela é quadrática. Ela não é cursiva, ela não tem uma forma cursiva. Estou falando do hebraico bíblico. Do hebraico moderno você já tem a forma cursiva no hebraico moderno. Mas no hebraico bíblico você só tem a forma quadrática. E não existe maiúsculas e nem minúsculas na estrutura da língua hebraica, como eu diria assim, na grafia dela. Não há essa coisa de minúsculo e maiúsculo. Na Bíblia hebraica você também não tem essa questão, ok? Aqui eu estou com a Bíblia Hebraica Estudo Cartencia, ok? E eu vou mostrar para vocês, por exemplo, a gente vai abrir a Bíblia Hebraica aqui, para a gente conhecer aqui, né? E aqui tem os termos hebraicos, né? Torá, Nevim e aqui Ketuvim, né? Ketuvim, ok? Então eu tenho aqui lei, profetas e escritos. Isso que está aqui na Bíblia Hebraica, ok? Então, para você saber que não há maiúsculas e minúsculas na literatura hebraica, vamos abrir aqui um texto hebraico do Antigo Testamento, no livro do Gênesis. Vamos começar aqui no livro do Bereshit, ok? Vamos ver aqui no Bereshit, o livro do início, o livro do princípio, né? Então eu vou ter aqui na estrutura da língua, bem aqui, ó. Muito bem. E aqui na língua você está vendo que tem tudo praticamente a mesma forma, tá vendo? A mesma forma. Aqui no início do texto você tem aqui a palavra Bereshit. É tudo maiúsculo, não é? Não tem minúsculos aqui. Tem esses pontos nós vamos explicar para que eles servem, os pontos. Deixa eu aproximar mais aqui para você poder ver com mais calma. Você está vendo no título do livro, Bereshit, Gênesis, ou seja, o primeiro nome que aparece, a primeira frase que aparece, geralmente indica o nome do livro do Antigo Testamento. Então você sabe que não tem maiúsculas e minúsculas na literatura hebraica, especialmente na Bíblia hebraica, na verdade, do hebraico bíblico, como você está aprendendo, ok? Então, só para você ter essa informação, guarda isso na tua mente. Primeiro, são consoantes. Segundo, tem uma forma quadrática e não existe maiúsculas e minúsculas no alfabeto hebraico, ok? Muito bem, e na língua hebraica como nós estamos estudando o hebraico bíblico. Das guturais. O que são as guturais? Bem, são letras do alfabeto que tem um som produzido pela garganta, ou seja, o som é produzido na laringe ou na faringe, que a gente chama do guturo, aqui nessa região aqui, onde são pronunciadas essas letras, ok? Por exemplo, essas guturais são interessantes. A primeira gutural que nós temos é o Aleph. Ela não tem som, é silencioso, entretanto toma o som da vogal seguinte. E aqui é importante a gente entender isso. Peraí, pastor, o senhor acabou de dizer que não tem, professor, não existe a vogal. O senhor acabou de citar que tem aí uma vogal, né? A gente vai estudar isso quando nós vamos abordar na segunda lição, né, que é das vogais. A gente vai conhecer um grupo chamado os maçoretas. Eu mencionei isso na nossa aula bônus sobre a língua e o texto do Antigo Testamento, do hebraico. E eu mencionei um pouco os maçoretas. Então nós vamos estudar um pouco sobre os maçoretas, que eles criaram um sistema de vocalização do texto hebraico devido à perca que estavam tendo em relação à pronúncia da literatura hebraica do Antigo Testamento, porque a boa parte era feita pela questão da leitura do som, das frases e tudo mais, era feito por aquilo que nós chamamos de uma tradição oral. Não texto é uma produção da tradição oral. Eu quero deixar isso bem claro para vocês, que essa não é minha convicção. Eu não acredito que o texto do Antigo Testamento é formado de tradição oral. Aliás, nem o texto é formado de tradição oral, mas sempre de uma tradição escrita. Então, isso acontece aqui na questão da pronúncia. Na pronúncia das palavras, de fato, havia uma tradição oral, que até o Paige Kelly fala disso, o Alan Ross também toca um pouco sobre esse assunto, o professor Humberto Gomes de Freitas, na sua gramática do hebraico bíblico, uma abordagem pragmática, trata um pouco disso também, ok? Muito bem. Então, das guturais eu tenho o Aleph, que veremos na questão mais ainda das vogais. Um exemplo é a palavra Adão, como você está vendo aí, Adão, a palavra Adão.
Então, o Aleph não é pronunciado, mas a vogal que está embaixo, que esse Tzinho embaixo, indica que é uma vogal de valor A, indica exatamente a pronúncia. Adam, ou homem, ou humanidade, ok? Rei corresponde ao H com o som de R, como na palavra Halley, ok? Então, rei, aqui é rei, ok? E eu tenho a palavra Ein, né? Como eu já falei quando eu estava explicando o alfabeto, vocês já entendem que o Ein é uma letra gutural e ela vem do som da garganta lá e é quase que impronunciável porque ela é frictiva, ela é rápida, ela é nessa estrutura, ok? Muito bem, het, tem um som do CH como em Bach, né? Bach, ok? E tem o resh, o som é agudo, semelhante a carro, ok? E aí nós vamos parar por aqui, porque no nosso próximo encontro nós estaremos ensinando como escrever as formas da língua hebraica, né, como escrever elas manualmente. Eu vou produzir um vídeo mostrando a vocês como escrever manualmente a língua hebraica manualmente. Você está conhecendo aqui a letra impressa nesse sentido, ok? Muito bem. Qual é o exercício que eu deixo para você novamente aqui, que eu deixo para você? Vou deixar o seguinte exercício para vocês. Você que está acompanhando a nossa aula com carinho, está se dedicando, eu deixo para você decorar o termo mnemônico Begat Kefat. Decore esse termo mnemônico. Como fazer isso, pastor? Você vai puxando pela mente o que cada letra ela equivale em português. Forma essa ideia e você já sabe como trabalhar. E memoriza as formas finais, ok? Formas finais, ok? Espero que você tenha gostado da nossa aula, que Deus possa estender a graça dele sobre a tua vida. E aí, no nosso próximo vídeo, nossa próxima videoaula, nós vamos ensinar como escrever cada letra do alfabeto hebraico. E se der tempo, nós estaremos introduzindo a questão das vogais, ok? Deus abençoe você, Deus tenha graça, dedique-se, estude. O homem fiel, o pistos, ele será galardoado pela sua fidelidade, ok? Que você seja fiel nos seus estudos, se dedique, não desista. Aparentemente o hebraico realmente é difícil, né? No primeiro momento você pode achar que é difícil, mas não é tão difícil assim. Se você ainda tem algum amigo, algum colega, alguma pessoa de sua extrema confiança e alguém que é cristão, que é reformado ou não reformado, ou é alguém que conhece, que quer conhecer a língua hebraica, indica o Centro de Estudos Presbiteriano para ele estudar a língua hebraica. Então, como ele pode entrar em contato conosco? Acessando o nosso e-mail, Centro de Estudos Presbiteriano1@gmail.com, ou acessando o nosso espaço virtual www.centrodestudospresbiteriano.blogspot.com. Nesses dois endereços ele pode localizar a diretoria do Centro de Estudos Presbiteriano, entrar em contato com ela e ela passar as informações de como ele pode fazer o mesmo curso que você está fazendo. Lembre-se, você está fazendo o curso não para engrandecimento seu, não para sua auto-vanglória, não para o seu orgulho. Eu estou cansado de ver pessoas orgulhosas no meio evangélico de modo geral. Pessoas orgulhosas que eu vejo no Facebook. Eu uso o Facebook como uma ferramenta de divulgação da teologia bíblica, da nossa rádio também, a Presbiteriana Music, para fazer amizades sadias e salutares e comunicar um pouco a graça do Evangelho que Deus nos tem dado para partilhar com o mundo. Então eu espero que você que está aprendendo hebraico não deixe isso subir a sua cabeça. O hebraico ele é bom, ele é maravilhoso, mas acima de tudo é ter erudição com piedade. Então seja um cristão que tenha erudição bíblica associada à vida de oração, à vida de dedicação a Deus,
a vida de consagração ao Senhor, mas acima de tudo uma vida de humildade, um caminhar com Deus, vale muito mais do que você decorar toda a Torá. Que Deus te abençoe, que Ele estenda graça sobre a tua vida. Amém.